primeiro lugar, eu quero cumprimentar os irmãos, dizer que é uma honra muito grande eu estar aqui. Nunca imaginei que eu ocuparia o púlpito desta igreja. Esse colégio é minha alma mater e eu vir para cá, eu retornar para cá, é sempre muito emocionante. O meu pai era um colportor, ele foi um dos primeiros brasileiros a fazer teologia nos Estados Unidos. Ele, na década de 40, ele estudou teologia no PUC, Pacific Union College. Aquele colégio, aquela instituição, que há cerca de 40 dias quase foi destruída lá na Califórnia. Enquanto meu pai estudava, a minha mãe colhia uvas e maçãs no Napa Valley. Quando ele voltou, ele optou por ser colportor. E como colportor, ele criou nós três, eu tenho duas irmãs. E nós tivemos o privilégio de estudar nesse colégio, desde o primário até o colegial. As minhas irmãs estudaram, fizeram faculdade de enfermagem aqui. Então, é uma honra muito grande eu poder estar aqui. Quando começou a pandemia, lá por fevereiro, março, quando foi decretada o lockdown, eu fechei as minhas clínicas por cerca de 10 dias. Eu fiz uma organização na recepção para proteger as minhas funcionárias. E por 10 dias, como uma das coisas que caracterizou muito forte essa pandemia, para nós médicos, foi a total falta de informação e de dados. 10 dias depois, eu reabri a minha clínica, e o que me chamou a atenção é o seguinte: os mesmos pacientes que eu havia atendido até 10 dias atrás, eles vinham ao consultório, sentavam à minha frente e choravam. E eu achei aquilo muito interessante. Por 10 dias, eu fiquei parado. Quando eu voltei, os meus clientes vieram ao consultório, mas eu notei uma mudança de atitude e de postura deles. Eu tive uma paciente que virou para mim e falou: doutor, fala para mim, essa pandemia é uma maldição de Deus ou é uma pandemia criada pelo homem para destruir a humanidade? E eu vi que alguma coisa tinha acontecido, alguma coisa startou. E eu falei, a mensagem presente é a escatologia. E conversei com algumas pessoas que eu achava, na minha convicção, na minha ideia pessoal, que a igreja devia ser, a partir daquele momento, um arauto, explicando os momentos e o que estava acontecendo. E, para minha surpresa, ao ligar um dia, um sábado, aqui na igreja do UNASP, São Paulo, eu vi, e aqui eu parabenizo a liderança dessa igreja, na figura do pastor Gilson, a visão que tiveram no sentido do protagonismo, de passar as mensagens escatológicas necessárias para esse momento. E por esse motivo eu fico feliz de fazer parte desta maratona, apesar de dizer com sinceridade que essa não é a minha vocação. Eu não sou palestrante. Mas no momento em que o pastor Gilson me convidou, há 40 dias atrás, eu confesso que desde lá eu tenho tido dificuldade para dormir. Mas eu acredito que Deus vai nos iluminar nesta tarde. Algum tempo atrás, eu recebi uma paciente de primeira consulta, era uma moça, e eu falei para ela: você faz o quê? Ela falou: eu sou estudante de psicologia de último ano. Eu falei: que bacana. E por que psicologia? Ela falou: porque eu quero ajudar as pessoas. Eu falei: legal. E por que você acha que as pessoas precisam de ajuda? Ela falou: porque as pessoas estão cada vez mais angustiadas. E eu perguntei:
por que você acha que as pessoas estão angustiadas? Ela falou, por causa da insegurança. Eu conversei um pouco mais, daí eu virei para ela e falei, o que você me fala a respeito das verdades absolutas? Daí ela vira para mim e fala, que verdades absolutas? Não existem verdades absolutas. Cada um cria a sua própria verdade. Uma das coisas que me chamou a atenção nos últimos 16 para 17 anos é a mudança nos paradigmas comportamentais na sociedade brasileira. E também a virulência dos opositores àqueles que acreditam nas verdades oriundas da ética judaico-cristã. Eu achei interessante, eu pensei que fosse só aqui. Nós viajamos para a Europa, visitando alguns países, eu reparei que lá, da mesma forma, havia o mesmo tipo de comportamento que eu tinha visto aqui no Brasil. E eu pensei, gente, parece um movimento mundialmente coordenado. Uma das grandes perguntas que se faz é o seguinte: que diferença faz se Deus existe ou não? Na tua vida, que diferença faz se Deus existe ou não? Amanhã você vai jogar bola. Que diferença faz se existe Deus ou não? Amanhã talvez você vá para a feira. Que diferença faz se existe Deus ou não? Parece que nós, na sociedade ocidental, nos acostumamos tanto com a ideia de um Deus, mas um Deus assim supérfluo, que na realidade, a presença ou existência de Deus não faz diferença. Há 2 semanas atrás, eu atendi um paciente meu, de longa data, um jovem, um rapaz, e o problema dele, álcool, fumo, droga, uma vida completamente desregrada, ele veio com grandes problemas, mas quando ele entrou e eu comecei a conversar com ele, ele tinha uma argola, e nessa argola, um crucifixo. É lógico, eu não posso julgá-lo, mas que diferença faz a existência de Deus na vida desse rapaz, que tem uma vida completamente dissoluta? O que a gente nota na realidade é que os símbolos cristãos estão virando basicamente um amuleto na nossa sociedade. Dr. Rodrigo falou uma frase muito interessante, que eu gosto muito, de Descartes, um matemático e filósofo francês, que fala, cogito ergo sum. Penso, logo existo, ou seja, numa tradução mais literal, penso, logo sou. Todos nós, seres humanos, quando a gente consegue raciocinar, automaticamente a gente tenta responder para nós 4 questões. A primeira questão é o seguinte: por que eu existo? A segunda questão é, por que eu existo? A terceira questão é, para que eu existo? E a quarta questão é, para onde eu vou? A primeira questão, por que eu existo, é com relação à causa. Ou seja, eu existo porque eu sou um acidente cósmico, ou eu existo porque um Deus me criou? Essa é a primeira pergunta. O segundo porquê eu existo é com relação ao significado. Ou seja, se eu existo porque Deus me criou, por que motivo Ele me criou? O terceiro, para que eu existo? É o propósito para o qual eu dou a minha existência. E o último, para onde eu vou? Ou seja, o destino final. Primeira e segunda perguntas estão fora de mim. A terceira e a quarta perguntas dizem diretamente a mim. A ideia de imortalidade e a ideia de eternidade só tem sentido se Deus existir. Se Deus não existe, sem a esperança da imortalidade, não existe um sentido último. Como diz Paul Sartre, se a eternidade não existe, não tem a menor importância se a minha existência dura minutos ou horas.
Muitas vezes a gente quer dizer o que é certo e o que é errado, mas só que antes de eu dizer o que é certo e errado, eu preciso ter certeza se existe ou não certo e errado. Nós, como cristãos, acreditamos que a base dos valores morais está em Deus. Tudo que é bom vem dele e reflete seu caráter. E como Criador, Deus ordena as coisas e de fato estamos moralmente obrigados a fazer certas coisas e não fazer outras. Isso é uma obrigação moral. Ou seja, a moralidade não é um produto da minha mente. A moralidade é algo real. Quando falhamos em guardar os mandamentos de Deus, realmente nós nos tornamos, do ponto de vista moral, culpados perante Deus. O problema da culpabilidade não é o que eu sinto, se eu me sinto culpado. Se eu tiver a minha mente cauterizada pelo pecado, eu posso pecar e não me sentir culpado. Mas o fato de eu não me sentir culpado não quer dizer que eu não seja culpado perante Deus. Isso é muito importante. Se Deus não existe, o moral absoluto também não existe. Existe um relativismo moral determinado por cada indivíduo. Eu posso ser um camarada que gosto de batata e não gosto de abobrinha. Algumas pessoas creem que o mesmo acontece com relação aos valores morais. É uma questão de gosto. Nada há objetivamente certo ou errado. É tudo uma questão de gosto. Se Deus não existe, vale qualquer coisa, tudo é permitido. Contudo, se Deus existir, não mais podemos viver com base nas nossas próprias opiniões. Temos que descobrir o que Ele pensa sobre cada questão da nossa vida. Nós, seres humanos, nós podemos ter tendências como alcoolismo, traços de psicopatia, algumas doenças ou alterações comportamentais geneticamente determinadas, ou alguns comportamentos socialmente aceitos. Mas o simples fato de você ou eu termos uma predisposição genética ou uma preferência pessoal para alguma prática não faz com que ela se torne moralmente correta. A moralidade está baseada em Deus. E da mesma forma, o certo e o errado têm existência real. O certo e errado não se baseia na minha opinião pessoal. O certo e errado não se baseia na minha preferência pessoal. O certo e errado não se baseia nos meus caracteres genéticos. O certo e errado não é ética situacional. Depende de onde eu estou, é certo? Depende de onde eu estou, é errado. O certo e errado não varia no tempo, nem no espaço. O certo e errado não é reflexo da cultura, nem do comportamento social. Toda vez que você planeja fazer alguma coisa, normalmente 3 coisas são pensadas. Se você fizer uma escola, se você construir um hospital, se você construir um escritório, se você fizer um grupo musical, 3 coisas você faz no planejamento: a missão, a visão e os valores. Vocês sabem disso. A missão é qual é o objetivo daquilo que você pretende criar. A visão é o caminho que você quer chegar e qual é o caminho que você vai levar para chegar lá. E os valores são as ideias, a ética, a base, tudo que você vai usar para você chegar aonde você quer. Se eu acredito que Deus é o meu Criador, se eu acredito que esse mundo foi criado por Deus, então eu preciso entender que quando a Trindade se reuniu para fazer esse mundo, eles tiveram no planejamento uma missão, visão
e valores. Com certeza, a missão deste planeta, quando Deus criou, era criar um lar perfeito para criaturas perfeitas que Ele poria nessa terra. A visão que Ele teve, com certeza, é fazer com que esse lugar fosse um lugar de amor e relacional. E sem dúvida nenhuma, que os valores que foram colocados são os valores que emanam da perfeição de Deus. Portanto, toda vez que eu penso em termos do mundo, esse mundo que eu vivo, e se eu quero entender os valores que compõem, os valores, os princípios básicos e as bases do normal, eu tenho que ir para o momento da criação. E o momento da criação é a semana da criação. Quando eu vou na semana de criação, eu entendo que Deus é o nosso Criador e somos as suas criaturas. Essa é a primeira base. A segunda base é a autoestima que eu devo ter, porque eu e você, nós somos criados à imagem de Deus e à sua semelhança. O terceiro conceito da normalidade que vem da criação é a paternidade. Deus é Pai, nós somos filhos. Portanto, nós todos somos irmãos. O quarto fator que vem da criação é a unidade de tempo, o dia. Tarde e manhã do primeiro dia, tarde e manhã do segundo dia e assim por diante. O quinto conceito que vem da semana da criação é o dia do descanso, sábado, memorial da criação. O sábado, ele é uma das bases, é um dos fundamentos lançados na semana da criação. O sábado não é um programa de descanso do judeu. Antecede os judeus em mais de 2000 anos. Eu vou na semana da criação para entender, por exemplo, em Mateus 19:4, Cristo falou: não tendes lido que o Criador os fez desde um princípio, homem e mulher? É na criação que o conceito homem e mulher foi firmado. É o princípio da normalidade. É na criação que nós lemos em Gênesis 2:24. Por isso, deixará o homem a casa do seu pai e da sua mãe, se unirá à mulher e serão ambos uma só carne. É na criação que a base do casamento e do relacionamento sexual é firmado de forma absoluta. O homem vai se unir à mulher, homem com a mulher. Ele vai ter que sair da casa do pai. Para sair da casa do pai, ele tem que ser emancipado economicamente, fisicamente e emocionalmente. E só então ele vai se unir à mulher. Ainda é na semana de oração, na semana da criação, que a gente vê a responsabilidade pelo meio ambiente que foi dado a nós. Ao ser humano foi dado o domínio sobre a terra. E o significado de tudo veio à existência por um propósito. Deus criou. Eu, como médico, eu estou acostumado no meu dia a dia a tratar das leis da saúde. As leis da saúde são uma somatória de leis. Então, leis da genética, lei da difusão dos gases, lei da hemodinâmica, lei da microbiologia, lei da química, lei da bioquímica, uma série de leis. Leis invariáveis, leis fixas, leis perenes. E eu sei como médico que toda vez que uma lei é quebrada, a doença ou a morte se instala em questão de pouco tempo ou mais tempo, tanto faz. Uma das coisas que eu gosto muito é de viajar de avião. Eu acredito que a maior parte das pessoas gosta. Toda vez que eu vou entrar no avião, eu sempre paro. Antes de entrar na porta do avião, eu paro e eu gosto de olhar o corpo do avião. Daqui da frente até o fundo. Eu gosto de olhar. E eu sempre me impressiono, porque eu vou entrar numa peça de metal com cerca de 100, 150, 200 toneladas. E essa peça vai voar e vai me levar onde eu quero.
É muito interessante isso. E eu sempre penso, gente, como é que a gente tem confiança de voar nisso? A gente tem confiança de voar num avião pesado por causa das leis de Newton. As leis de Newton são leis que descrevem os movimentos dos objetos em termos de força. Para um avião voar, existe a força da gravidade que puxa o avião para o chão. Existe a força do atrito, que é o atrito do vento contra as asas do avião, que tende a segurar o avião. Existe a força do empuxo, que é o que empurra os motores, o jato, e empurra. E existe um efeito chamado princípio de Bernoulli, que faz com que a força do ar debaixo da asa faça com que o avião consiga ser sustentado. Essas leis, ou melhor, essas forças, elas são constantes e fazem parte das leis de Newton, que são constantes. Desde quando o avião foi inventado até hoje, essas leis são constantes. Por isso você pode voar no avião sem o menor problema. Por que voar é seguro? Mesmo um avião pesando mais de 200 toneladas. Pelo fato de que as leis que regem a aerodinâmica são imutáveis. Em todo o reino natural, vemos leis que ordenam os elementos desde o macrocosmo até o nanocosmo. Tudo se relaciona em harmonia, geridos por leis perenes e imutáveis. Quando o universo foi criado, tudo se fez subordinado a leis específicas. No momento da criação da matéria, foram criadas as leis que abrangem cada aspecto funcional da mesma. E uma das características é que essas leis são imutáveis. Daí você fala, de onde vem a imutabilidade destas leis? Elas se originam do mesmo Deus que criou tudo. Da imutabilidade do nosso Deus, vem a imutabilidade das leis. Em Malaquias 3:6, Deus diz, eu sou Deus e não mudo. Vai se falar, mas não é esse sentido que está escrito. Ok. Em Tiago 1:17 diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus, nós sabemos, não se define. Deus transcende. Quando Deus se revela, Ele faz na sua essência. E a essência de Deus é o absoluto. Deus é Eu Olam, o eterno, o Eu Sou, o verbo, o Eu Não Mudo. A imutabilidade de Deus se reflete na imutabilidade das leis naturais. E ao invés de um aspecto autoritário, é a base de um ambiente seguro, estável, constante, que permanece. A imutabilidade é reflexo, se baseia no caráter de Deus. As leis de Deus são imutáveis, tanto as naturais quanto as morais. O professor Marcos Ebelin, professor da Unicamp, ele tem um livro maravilhoso, Fomos Criados. E ele define o seguinte, o que forma a vida? Ele diz, é um somatório de complexidade sofisticada e irredutível, mais informação aperiódica, arbitrária e funcional, mais evidência genial, mais nanoengenharia com automação, mais especificação acrescida de cibernética e multicodificação, e mais uma excelência e economia. Para a gente tentar entender esse conceito que ele põe de vida, é extremamente difícil. Agora vamos entender o que realmente a vida é. Quase impossível. Se a nossa mente fosse tudo que uma mente faz durante o dia, um computador fosse fazer, teria que ser um supercomputador. Para fazer o que a nossa mente faz em um dia, esse supercomputador gastaria 68 milhões de watts. Para fazer o que o meu cérebro e o seu cérebro fazem com 22 watts.
um supercomputador gastaria 68 milhões de watts para fazer o que o meu cérebro e o seu fazem com 22 watts. Uma das grandes dificuldades da ciência é explicar a existência da informação no universo. A matéria e a vida são impossíveis de existirem sem que antes tenha surgido a informação que as estabeleça, que as sustente e as ordene. Informação é algo racional, não espontânea, não autogerada, implica causa inteligente que a crie. Tudo que se faz, tudo que existe, antes de existir, precisa de uma informação específica para existir. Precisa de uma lei específica para funcionar. Tudo, absolutamente tudo. E a matéria, energia, tempo e espaço, que é o material que a ciência naturalista usa, é incapaz de explicar de onde surgiu a informação antes que a matéria existisse. As nossas células, em termos de informação, são a maior fonte, o maior reservatório de informação funcional do universo. A revista Science, em 2007, ela disse que a humanidade tinha cerca de 295 exabytes de dados armazenados em 2007. São 2,95 vezes 10 elevado à 18ª potência. 2,95 mais 18 números. Essa quantidade de informação que todo o ser humano, toda a capacidade de dado armazenado pelo ser humano em 2007. Mas isso representa 1% de toda a informação que o teu corpo tem armazenado nos DNAs. 1%. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, é impossível a existência do universo, levando em consideração as premissas do surgimento de tudo através do Big Bang. Vocês sabem o Big Bang. Do nada se fez tudo. A segunda lei da termodinâmica, que é a base da física, ela diz: é impossível que você consiga isso através do Big Bang. E de acordo com a lei das probabilidades, é impossível o surgimento da vida pela teoria da evolução. A própria ciência contradizendo o que a ciência diz. A ciência tem um dogma, que é a evolução. A ciência tem um dogma, que é o Big Bang. É muito mais fácil eu acreditar em Deus do que eu acreditar nesses dois dogmas da ciência. Resumindo esse ponto. Existe um Deus, é impossível a vida sem um Criador. É impossível. Mesmo à luz da ciência, é impossível. O segundo ponto, se existe um Deus, dele emana o poder, dele emana as leis, dele emana a lei moral. E se de Deus emana a lei moral, eu tenho obrigação, como criatura, de seguir a lei moral. Isso é muito importante. Bom, na primeira maratona, a jornalista Lemos, eu não me lembro o primeiro nome dela. Oi? Agatha Lemos. Ela falou muito bem a respeito da Revolução Francesa. Vocês todos devem ter se lembrado. Uma coisa que eu gostaria de, a partir de agora, isso aqui vai ser um pouco pesado. Eu confesso que eu já tenho lido muito sobre isso, eu já li vários livros sobre isso, mas é uma coisa que, quando você lê, isso mexe com você. Por quê? Eu vou tentar explicar as coisas que estão acontecendo.
A impressão que nós temos é que tudo está acontecendo por acaso, não é? Tudo está acontecendo por acaso. E eu vou falar para os irmãos o seguinte: nada é por acaso. Do que está acontecendo, nada é por acaso. Existe uma agenda por trás de tudo o que está acontecendo. Em Efésios 6, versículo 12, eu leio: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Todos nós sabemos que no final daquela profecia das 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. 1844. Pastor Michel falou muito bem. Em volta de 1844, surgiram 3 grandes contrafações de Satanás: o marxismo, o espiritismo e o evolucionismo. As 3 grandes contrafações. Nós sabemos que Daniel 7, 23, 24, 7, 23 até 25, falou a respeito do 4º animal. Um animal diferente. Surgiria um chifre, que falaria blasfêmias, perseguiria os santos. E lhe seria dado poder, por tempos, metade do tempo. Apocalipse 13 fala a respeito da mesma besta, que procuraria perseguir os santos, e teria poder por 42 meses, 1260 anos. Então nós sabemos que poder é esse. É um poder que massacrou não só a sociedade civil, como o mundo religioso. É um poder religioso que usou do poder civil para matar, perseguir os huguenotes, os valdenses, mandou para a fogueira Wycliffe, Jerônimo, Hus, tudo isso nós sabemos. Até que em torno de 1500, de dentro da igreja surgiu um movimento, chamado Movimento da Reforma, Martinho Lutero. E ele trouxe à baila sola escritura. Em 1663, esse poder condenou à prisão perpétua Galileu Galilei, que é considerado o pai da ciência moderna, só porque ele disse que a Terra não era o centro do universo. Ele se baseava nos estudos de Copérnico, que dizia que o centro do nosso sistema solar é o Sol. Por esse motivo, ele foi para a prisão perpétua. No século XV e no século XVI, houve um movimento renascentista para tentar sair desse jugo. Daí, esse movimento renascentista desembocou no iluminismo. Alemanha, França, Holanda. E a partir daí, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que durou de 1788 até 1799, em 1798, o Papa Pio VI foi preso pelo general Berthier. Isso tudo nós sabemos. Aquela sociedade, que teoricamente é uma sociedade de origem cristã, se rebelou, não quis mais saber de Deus. Enquanto a reforma foi contra o sistema herético, a sociedade civil, quando se rebelou contra o sistema religioso e contra Deus. E a partir daí, tiraram Deus. Início do século XVIII. Em 1818, nasceu um camarada. A partir daqui eu quero fazer uma ressalva muito importante. Eu não vou falar a respeito desse sistema político. Eu não estou defendendo o sistema político. Mas eu tenho que falar o que está acontecendo hoje. Para eu falar o que acontece hoje, eu tenho que voltar à origem. Em 1818, nasceu um camarada chamado Karl Marx. Karl Marx, ele foi expulso dos países em que ele viveu, e ele foi aceito em Londres como apátrida. E ele morou grande parte da sua vida, até morrer, numa favela em Londres. Marx teve 7 filhos. A primeira filha dele morreu. Assim que ela morreu, o Marx era uma pessoa extremamente mau administrador das suas finanças. Quando a sua filha morreu,
era inverno, ele não tinha dinheiro para enterrar a filha. O corpo da filha ficou num quarto no fundo da casa por um bom tempo, até que ele conseguiu alguém que emprestasse dinheiro para enterrar a filha. Dos 7 filhos de Marx, 4 morreram de insalubridade e de fome. E 2 filhas se suicidaram quando adultas. Ou seja, esse é o indivíduo que iluminou a cabeça dos filósofos do século XIX e do século XX. Em 1948, ele escreveu o Manifesto Comunista, onde ele caracterizou o problema da sociedade opressor, oprimido. E na época ele caracterizou que a opressão vinha dos burgueses e os oprimidos eram os proletários. Logo após, ele escreveu um livro chamado Capital, onde ele dizia que o coletivismo sempre deve estar acima do indivíduo. Uma das frases mais famosas de Karl Marx foi: a religião é o ópio do povo. Em 1914, eclodiu a Primeira Guerra Mundial. E havia uma série de filósofos que acreditavam em Marx. Eles estavam esperando que, com a Primeira Guerra Mundial, uma série de revoluções do proletariado acontecesse. E eles se frustraram. Por quê? Porque houve a Primeira Guerra Mundial e nenhum movimento do proletariado aconteceu. Em 1917, houve a Revolução Russa. E eles falaram: finalmente o proletariado vai ascender ao poder. E qual não foi a insatisfação deles, a frustração deles, quando eles viram que, na realidade, houve a substituição de uma classe dominante pela outra. Então, os intelectuais passaram a pensar o seguinte: o grande problema do marxismo não é o marxismo, mas a forma como ele é implantado. Então, em 1923, houve uma escola que surgiu na Universidade Alemã de Frankfurt, e nessa escola eles passaram a dizer o seguinte: o grande problema do marxismo é cultural. Então, não é a briga entre o burguês e o proletário, mas é uma briga cultural. E daí, a partir de 2 filósofos dessa escola, eles lançaram um livro chamado Dialética do Esclarecimento. E eles cunharam uma nominata chamada indústria cultural. Que a indústria cultural é quem deveria disseminar o entretenimento como arte. Em 1933, como Hitler ascendeu ao poder, e grande parte desses filósofos da escola de Frankfurt eram judeus, eles migraram para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, eles passaram a ser professores de universidades. E um famoso foi Marcuse, que foi para a Universidade de Berkeley e para a Universidade da Califórnia. E ele passou a ser o pai da New Left, da nova esquerda. Nessa escola, como ele chegou lá e nos Estados Unidos não havia burguesia e proletariado, daí ele mudou o conceito. Os oprimidos seriam não os proletários, mas seriam os negros, as mulheres, as feministas, os estudantes e os homossexuais. Esses filósofos, estudando um pouco mais, viram que surgiu um movimento médico chamado a psicanálise, baseada em Freud. Daí, eles pegaram e juntaram a teoria de Marx, que é o oprimido opressor, junto com a de Freud, que é a teoria do condicionamento psicológico. E aí, mudaram novamente o entendimento. E eles falaram o seguinte: para você ganhar a guerra cultural, tem que ser através do condicionamento psicológico, ou seja, o ser humano, a sociedade, precisaria ser condicionada psicologicamente. E eles chegaram ao ponto seguinte: a argumentação não precisa ser lógica, mas deve-se massificar os argumentos. O que quer dizer isso? Repetir os conceitos de tal forma que, no final, as pessoas vão aceitar como verdade tácita aquilo que nós falarmos. Goebbels, o ministro da comunicação de Hitler, ele dizia o seguinte: se você repetir 1000 vezes uma mentira, ela passa a ser verdade.
É nesse pensamento que a escola de Frankfurt, agora com os filósofos nos Estados Unidos, pensaram. Eles falaram, como é que nós vamos fazer o condicionamento da sociedade? Através da indústria cultural. E a gente viu que a partir da indústria cultural, muita coisa aconteceu. Os irmãos devem se lembrar. Os mais velhos se lembram que na década de 50, 60, as pessoas fumavam muito. Mas se você assistisse os filmes da década de 50, 60, você ia ver que todo herói, todo mocinho, todo camarada que era o galã do filme, todos fumavam. Passou a massificar esses conceitos. E hoje, o que a indústria cultural cinematográfica mostra? O espiritismo. Hoje, toda vez que você assistir um filme de família, você fala, eu não quero assistir um filme de violência. Minha mulher toda vez não quer, eu falo, eu quero assistir um filme de macho. Ela, não, vamos assistir um filme de mulher. Então, toda vez que eu assisto um filme de mulher, invariavelmente, no filme de mulher, tem um casal homossexual. Esse é o novo normal, apresentado de forma impositiva, como padrão cultural. Ou seja, formatação ideológica e a formatação num condicionamento psicológico através da indústria cultural. E no nosso Brasil, uma das maiores fontes filosóficas são o quê? As novelas, não é? O namorado da mãe, que namora a filha, que namora a empregada, namora uma amiga. Esse é o padrão. Diariamente, o ético, o normal, são substituídos pela inversão de valores, que chega um momento que o espectador passa a assimilar como uma verdade, uma vez que a repetição de um tema, mesmo que sem lógica, leva a um condicionamento de aceitação. E muitas vezes, quando os autores dessas peças televisivas ou peças cinematográficas, eles são arguídos, eles respondem o seguinte: a arte imita a vida. Quando na realidade não é nada disso. É a arte ou a indústria cultural impondo padrões filosóficos pela repetição. E pela repetição são assimilados como verdade, muitas vezes, sem a pessoa perceber. E nós assimilamos isso. O quê? Por exemplo, Halloween. Que é um exemplo cultural mais Halloween. Por que nós não assimilamos, por exemplo, o Thanksgiving, o Dia de Ação de Graças? Não. A gente assimila o Halloween. Outro dia chegou um rapaz no meu consultório, pacientes meus, ele, o pai e a mãe juntos, e eu falei... E sempre que o paciente entra com uma camiseta, eu sempre pergunto, o que está escrito na sua camiseta? E ele entrou, eu bati o olho, vi o que estava escrito, falei, o que está escrito na sua camiseta? Ele falou, não sei. Eu falei, está escrito, Highway from Heaven to Hell. Made in Heaven, John John. Falei, sabe o que está escrito? Autoestrada do céu para o inferno. A hora que eu falei isso, o pai olhou, falou, como é que você comprou uma camiseta dessa? Ele, pai, eu não sabia, ela é tão bonita. Eu falei, realmente, pela cor até eu compraria. Mas que pelo que está escrito, não. Tempos atrás, eu fui convidado para fazer um sermão. Eu estou falando, a impressão que dá é que eu vi fazer sermão. Não. Mas eu fui convidado a fazer um sermão numa igreja lá em Campinas. E quando eu estava lá, o rapaz que estava regendo, ele estava com uma camiseta. De repente eu li a frase. Eu falei, não é possível. Estava escrito, I decided to hate everybody today. Eu decidi odiar todo mundo hoje. E ele estava lá na frente, regendo. A assimilação cultural e, em geral, com verdades contra a verdade ética, moral, judaico-cristã. Às vezes, vem no meu consultório mães com os filhos, e a mãe ou o filho vestido com a camiseta cheio de caveirinha.
E às vezes a caveirinha, eu que sou cirurgião, é caveirinha de criança desenhada. O que significa uma caveira? Sem os olhos, a caveira, morte. Daí você vai falar, Elmer, faça-me um favor, você também. É isso que Satanás quer. É o seguinte, você também. Até isso você vai dar importância? Porque é o que eu falei para vocês, nada está acontecendo por acaso, nada. Na década de 60, surgiu, no século passado, o termo marxismo cultural, que é a união das leis de Marx, agindo sobre a cultura da sociedade, promovendo um condicionamento psicológico. Estamos sendo condicionados psicologicamente. Os seus filhos estão sendo condicionados psicologicamente. E nós não estamos atentos. O marxismo cultural usa 3 grandes armas sobre nós. Primeiro, impondo uma ideia de preconceito. O que é o preconceito? Tudo aquilo que o marxismo cultural quer impor e você não aceita, você é acusado de ter preconceito. Se você tem conceitos firmados na palavra de Deus com relação a família, sexualidade, homem, mulher, pai, mãe, e você defende conscientemente essas verdades, e logicamente você defende, e esses conceitos vão contra o que o marxismo cultural impõe como norma, automaticamente você é taxado de preconceituoso, sem que se discuta o mérito do valor dos conceitos. Como o marxismo cultural é uma cultura de massa, em que há a obrigação de você aceitar cegamente os preceitos ideológicos, e você não o faz sem antes querer argumentar o mérito, a discussão termina com você sendo taxado de fundamentalista, preconceituoso, homofóbico, misógino. E você não é nada disso. Você tem conceitos. É diferente. Hoje, o mundo baseia os seus conceitos sobre verdades em premissas sociológicas. As relações sociais definem as questões de valores, ética e princípios. A Bíblia é explicada de acordo com a sociologia. Não é a Bíblia que define os valores da sociologia. Com a rotulação de preconceito, desfaz-se a discussão sem análise do conteúdo discutido. Qualquer coisa dentro do preconceito, daí ele acusa você de opressor. Então ele vai dizer que ele sofre uma opressão institucional, ele sofre uma opressão estrutural, uma opressão sexual, uma opressão de gênero, racial, bullying e tudo mais. A segunda arma, o segundo instrumento, é o politicamente correto. Eu gosto muito da definição de Julian Adorney. O politicamente correto nada mais é do que uma ferramenta criada para intimidar e restringir a liberdade de expressão. Na realidade, politicamente correto é uma censura. É uma censura. O objetivo do politicamente correto é padronizar e homogeneizar as ideias dos indivíduos, fazendo-os pensar e agir sempre de modo uniforme. Um grupo ideologicamente identificado, politicamente ativo e extremamente agressivo, que tomou a mídia, que tomou a indústria cultural, que tomou as universidades, dita arbitrária e totalitariamente o que é certo ou errado, em termos de ideia, e o contraditório deve ser erradicado. Usa o peso das minorias e supostos oprimidos como massa de manobra. É diabólico. São os famosos lacradores. Todos nós sabemos disso. Gente que na absoluta incapacidade de discutir ideia,
se concentra no interlocutor, tentando desqualificá-los. Entre a ideologia e os fatos, eles ficam com a ideologia. E o último ponto que é utilizado é o multiculturalismo. O multiculturalismo não quer dizer que há múltiplas culturas. Na verdade, é a afirmação de que você não tem uma cultura correta, baseada em premissas que emanam da palavra de Deus. É a negação dos absolutos, tudo é relativo. É a imposição da maleabilidade da cultura, todas as culturas se equivalem. É o desconstrucionismo, não há verdade absoluta, tudo é discurso. Jacques Derrida, que é um pensador que ele basicamente é lido, ele tem mais de 100 artigos escritos, mais de 100 obras escritas. Ele é um filósofo que é aclamado na França e nos Estados Unidos. Ele rejeita toda a história da metafísica, ou seja, o ser absoluto, Deus, o mundo, o homem, como alma vivente. Ele simplesmente desconstrói esses valores todos. E, normalmente, ele ataca tudo que é idealista, tudo que vem da nossa formação ética judaico-cristã, tudo isso ele tenta desconstruir. E por isso que nós entramos na famosa sociedade líquida. Por quê? Todos os valores, paulatinamente, um por um, estão sendo destruídos. Muitas vezes, os nossos jovens que vivem nos nossos colégios, vivem em casa, quando eles vão para a faculdade, eles recebem um choque. Porque na faculdade a única coisa que eles veem, a única verdade que é apresentada a eles, é a verdade da opressão, da injustiça social. E eles começam achando, e eles que vão para o mundo e acham que só iam encontrar maldade, eles abraçam então de forma crítica esse novo conceito, contra a injustiça social, contra os oprimidos, não é? E eles trazem muitas vezes esses conceitos para dentro da igreja. E eles começam a pegar cargos de liderança e eles começam a colocar dentro da estrutura de uma igreja os conceitos que eles foram buscar lá fora. Às vezes, muitos deles vão para a universidade fazer mestrado, doutorado, em áreas tipo filosofia, sociologia ou mesmo teologia. E eles voltam muitas vezes e eles querem aplicar o evangelho dentro da óptica que se baseia em uma agenda social. E eles acreditam que eles são capazes de mudar o mundo através da injustiça social. E eles acreditam que talvez possam fazer até uma sociedade ideal a partir desses conceitos. Uma outra arma utilizada violentamente pelo marxismo cultural é o feminismo. O feminismo, a verdadeira identidade do feminismo tem mais a ver com a reengenharia social e subversão cultural do que com o reconhecimento dos direitos civis. O proto-feminismo surgiu em 1792 e surgiu por motivos justos, solicitando que os homens e as mulheres tivessem o mesmo direito civil, que as mulheres pudessem votar, que as mulheres tivessem direito à propriedade. Essa foi a base do proto-feminismo. A partir daí, a partir de 1920, o feminismo passou a discutir acerca da contracepção e do aborto, na América do Norte e na Europa. A partir de 1960, surge a segunda onda do feminismo, que propõe uma mulher livre do controle marital e do controle religioso, liberando a mulher do papel central de mãe e esposa, pregando a revolução sexual, pensamento defendido por Simone de Beauvoir e por Betty Friedan. Nessa época surge a primeira clínica de aborto nos Estados Unidos, a Planned Parenthood. Junto com isso surgiu a pílula anticoncepcional e aí a liberdade sexual e os movimentos contra a cultura baseados no sexo, amor livre e rock and roll.
O feminismo ganhou força radical na década de 70 com duas obras específicas: A Política Sexual e A Dialética do Sexo, de Shulamit Firestone. Com elas, o feminismo passou a buscar as leis do divórcio sem culpa, rejeitar a Deus enquanto pai, buscar a aceitação da sexualidade feminina e buscar o direito ao aborto. No dia 21 de outubro, o professor Ives Gandra Martins, que é um professor de Direito Constitucional do Mackenzie, é um dos constituintes da Constituição de 1988, ele escreveu um artigo no Estadão que ele diz o seguinte: hoje no Brasil, um ovo de tartaruga vale mais do que um feto e um embrião no útero de uma mãe. Por quê? Que a Lei 9.605 de 1993, ela faculta quem destruir um ovo de tartaruga ser preso. E há exatos 13 anos atrás, o Supremo Tribunal Federal liberou o aborto como algo legal. Ou seja, se você tirar do útero de uma mulher um embrião ou um feto, não tem problema nenhum. Mas se você for para uma praia que tem o Projeto Tamar e você pisar num ovo de tartaruga, você pode ser preso. Isso veio da vitória do feminismo na segunda onda. Na década de 90, surgiu então a terceira onda feminista, onde se instala a desconstrução das identidades humanas pela ideologia de gênero. Judith Butler, filósofa americana, discípula de Marcuse, ela burilou o conceito de gênero e, a partir de então, aprimorou as definições de gênero. Ela lançou o que ela julga ser o pilar funcional do feminismo. Ela usou Derrida e Foucault no desconstrutivismo e ela passou a fazer, então, a ideologia os conceitos de ideologia de gênero. A ideologia de gênero parte de uma negação da realidade, homem e mulher. Ou seja, como eu não quero ser isto, então eu nego que isso é verdadeiro e real e digo ser real aquilo que eu desejo. E eu submeto a realidade aos meus desejos. Para a teoria de gênero, os dados biológicos de um ser humano não têm nenhum significado metafísico ou moral. O fato de você ser homem não tem significado metafísico nem moral. O fato de você ser mulher não tem significado metafísico ou moral. Uma coisa extremamente importante. A ideologia de gênero não foi fundamentada em pesquisas médicas. Não foram feitos estupros duplos cegos randomizados. Não tem embasamento biológico ou fisiológico ou genético ou epigenético. A ideologia de gênero foi desenvolvida como um conceito exclusivamente filosófico, dialético, como discurso, como retórica, dentro da cosmovisão marxista e evolutiva. Eu volto a dizer, diabólico. Em 1990, Judith Butler, Judith Butler é a autora também da teoria queer. Vocês devem se lembrar, alguns anos atrás, de uma mostra que teve lá em Porto Alegre, uma série de quadros mostrando pedofilia, zoofilia, uma série de coisas. E eram para as crianças das escolas irem visitar. Ou aqui no Museu de Arte Moderna, um homem nu passeando e sendo tocado por crianças. Judith Butler é a idealizadora desse conceito. Ela fez esse conceito de ideologia de gênero como retórica em 1990. Em 1995, na Conferência sobre as Mulheres em Pequim, um grupo politicamente forte foi e conseguiu passar, com ressalvas, esse conceito de ideologia de gênero. E disseram que as ressalvas seriam voltadas a posteriori. E nunca mais aconteceu. Ou seja, e hoje nós temos a ideologia como algo absolutamente certo.
Marx quis matar a religião, declarando que a religião é ópio do povo. Nietzsche quis matar Deus, declarando Deus morto. O marxismo, como política, matou 110 milhões de pessoas em nome dos fracos e oprimidos. E hoje, o marxismo cultural tornou-se a nova religião. Uma das coisas mais graves que tem é que o marxismo cultural hoje está adentrando as igrejas. Em 2014, o Dr. Ben Carson, adventista, que todos nós conhecemos, ele fez uma entrevista na Fox News e ele falou o seguinte: o livro O Comunista Exposto, que foi escrito em 1958, ele falou, parece que ele foi escrito ontem. Nesse livro, mostram as 45 metas que o marxismo tem no sentido de dominar o nosso planeta, a nossa sociedade. E a meta 27 é o seguinte: infiltrar as igrejas e substituir a religião revelada pela religião social. Desacreditar a Bíblia, ela precisa ser atualizada, e dar ênfase à necessidade da maturidade intelectual, a qual dispensa a muleta das bases religiosas. Em 1970, o ramo liberal luterano entrou com a teologia da esperança, que foi a base da teologia da libertação da Igreja Católica. O evangelho social, priorizando o atendimento social como meio para atingir transformações espirituais. Existe hoje uma versão adocicada da teologia da libertação para o público evangélico, que é a teologia da missão integral. E essa teologia da missão integral está entrando nas igrejas evangélicas, protestantes. E René Padilha, o teólogo equatoriano, missiólogo evangélico, que cunhou o termo missão integral, ele define o seu movimento da seguinte forma: a teologia da missão integral é um diálogo entre a revelação de Deus e a vida humana, em suas múltiplas facetas. Para uma compreensão mais elaborada dessas facetas da vida humana, as ciências humanas, como a antropologia, sociologia, economia e a política, são de grande ajuda para o Evangelho. Já que Deus é criador e juiz de todos os seres humanos, nós temos que partilhar o seu interesse pela justiça e pela conciliação em toda a sociedade. A evangelização e o envolvimento sociopolítico são ambos parte do nosso dever cristão. E a mensagem da salvação implica também uma mensagem de juízo sobre toda forma de alienação, de opressão e de discriminação. E não devemos ter medo de denunciar o mal e a injustiça onde quer que exista. Ou seja, hoje o marxismo está entrando nas igrejas, inclusive protestantes e evangélicas. Em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 18, eu leio o seguinte: nova ordem de coisas entrou no ministério. Há desejo de moldar-se segundo outras igrejas, e simplicidade e humildade são quase desconhecidas. Os ministros jovens procuram ser originais e introduzir ideias e planos novos para os trabalhos. E no manuscrito 82, de 1894, ela escreveu o seguinte: o Senhor deseja que seus servos hoje preguem a velha doutrina evangélica, tristeza pelo pecado, arrependimento e confissão. Precisamos sermões à moda antiga, costumes à moda antiga, pais e mães em Israel à moda antiga. É preciso trabalhar pelo pecador perseverantemente, zelosa e sabiamente, até que ele veja que é transgressor da lei de Deus e exerça arrependimento para com Deus e fé no Senhor Jesus Cristo. Esse é o espírito de profecia. É isso que nos orienta. Só para terminar.
As argumentações das crenças do cristão não podem ser sociológicas, mas exegéticas. Assim diz o Senhor. Ponto. Sola Escritura. Se eu tentar definir o meu pensamento, a minha forma de ser, através da sociologia, abre-se as portas para qualquer comportamento pecaminoso ou estrutura contrária à Bíblia, desde que seja politicamente correto, ou desde que não seja preconceito, ou de repente a sociologia hoje explica melhor, ou então o pecado é um conceito ultrapassado, ou então Paulo vivia em outro tempo, ou então a Bíblia precisa de uma releitura. Sola Escritura. Assim diz o Senhor. Eu vou terminar só pincelando rapidamente. E a ONU, como se posiciona nessa situação? Trechos de um livro maravilhoso, se alguém quiser ler. Só um momentinho. Um livro baseado no que o Vaticano, a Comunidade Europeia e a ONU estão fazendo com relação ao cristianismo. Então, aqui são os trechos dele. A ONU se nega a admitir a possibilidade de que uma religião ou linha religiosa possa constituir a verdade. Nos documentos oficiais, isso aqui é copiado, nos documentos oficiais da ONU, a partir de 2001, se ratifica que quem considera verdadeira a própria religião em detrimento das outras é culpável de fanatismo e recai então naquilo que se considera ódio religioso, ainda que a sua atitude religiosa jamais aceite ou pregue a discriminação e a violência. Documento da ONU. Existe um grupo de religiosos que fazem parte do Conselho da ONU. A Associação Americana Unitária é uma delas. Reúne uma centena de congregações de inspiração judaico-cristãs. Eles afirmam que se pode ser religioso sem crer em Deus. O Conselho Mundial de Líderes da ONU, eles dizem o seguinte: os fundamentalismos religiosos, uma pequena, mas ativa presença em todos os credos tradicionais, possuem o risco de dividir o mundo segundo linhas religiosas. Ou seja, a ONU diz que todos os credos têm fundamentalistas. Em 1993, o bispo episcopaliano William Swing condenou em várias ocasiões, na ONU, publicamente o proselitismo cristão, que disse não ser mais tolerado na nova era das religiões unidas. Criar uma religião mundial em que conflua todas as religiões, baseada na sacralização da Declaração dos Direitos Humanos, é uma das bases que a ONU quer alcançar. Agora sim, para terminar, meus irmãos, é muito pesado. É muito pesado porque nada é por acaso. Existe uma agenda. Ainda essa semana eu li a respeito do Great Reset. O pastor Gilson até me mostrou uma foto na Time. Então coisas estão acontecendo. E a gente acha que tudo que está acontecendo é por acaso. Não é por acaso. Existe uma agenda. Mas a gente lê em Colossenses 2, 1 a 10, ou 2, 4 até 10, diz: que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia vã, e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude e a divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é a cabeça de todo o principado
e toda a potestade. Quando a gente lê a respeito das coisas, do desenvolvimento do pensamento, de toda a deterioração social, da tentativa de destruição da ética moral e cristã, judaica, de todo o movimento, de todos os setores culturais, na tentativa de destruir, até na tentativa de entrar na igreja, a gente vê quão diabólico e que momentos difíceis nós estamos vivendo. Mas isso é apenas o início das dores. Que Deus nos oriente, que Deus nos abençoe, leiamos um pouco mais, estejamos mais atentos com as coisas, cuidado com que os nossos filhos, com que os seus filhos veem, com que os meus netos veem, cuidado. Tudo é planejado. Que Deus nos dê discernimento, que Deus nos abençoe. Amém.